Glória a Deus. Sente-se para a glória dele. Amém. Vitorioso é. Quem tem Jesus é mais do que vencedor. Amém. Glória a Deus. Saudade de você. Você toca aí. Você tem algum compromisso agora? Tem. Tocar comigo. Menino lindo. Papai. Olha que coisa linda. Aí. Glória a Deus. Pois é. Queridos, eu quero deixar aqui uma palavra para vocês hoje de instrução. Todos nós passamos por lutas, adversidades, dificuldades. Enfrentamos momentos difíceis. Mas a grande verdade é que a gente precisa lembrar que somos filhos do Deus vivo, amém? Do Deus Todo-Poderoso, do grande eu sou. Que nós servimos um Deus que é o general dos generais e que não perde guerra nem batalha. E quando nós temos Jesus nas nossas vidas, tudo muda, tudo faz diferença, né? Ou Ele faz a diferença. Então eu vou ler um texto com vocês, bem conhecido o texto. E aqui tem uns segredos que a gente pode aprender com essa passagem, de como a gente lidar com os fracassos. Crente também passa por um momento de fracasso, irmãos. Nem tudo a gente acerta. E a gente também passa por momentos de não alcançar êxitos, né? Mas como que a gente lida com esses momentos? Então, eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 10. Eu vou ler o ímpar, vocês o par. Leitura responsiva, bem bonito. Se você pode me ajudar aí lendo, você vai ler bem bonito comigo aí, tá bom? Assim diz a palavra do Senhor. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus, a igreja. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco para a praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo, a igreja. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, isto vou então lançar as redes, a igreja. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro lado. Então, deixa eu ler por aqui que é melhor, mas eu me perco sempre que eu leio ali. Nós estamos no versículo 7. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro lado do barco para que viesse ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar a igreja. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, a igreja. Amém. Espírito Santo, fala conosco agora através da sua palavra. Que o Senhor nos abençoe de forma poderosa, Senhor. E que nós possamos aprender como lidar com os fracassos e revertê-lo em sucesso, para a glória do teu nome, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Então o tema é como reverter o fracasso
em sucesso. O texto que narra esse episódio bem conhecido, nosso como cristãos, que a gente inclusive chama de a pesca maravilhosa, que no início não foi uma pesca maravilhosa, foi uma pesca frustrada, né? A gente começa a ver na narrativa do texto que houve uma pesca frustrada, pois Pedro pescara a noite toda sem êxito algum. E aí, como alguns diriam, né, um ditado que hoje ouvimos, né, naquela noite, verdadeiramente, o mar não estava para peixe. Ele teve uma noite frustrada, por conta de não ter pego nenhum peixe. Então imagina, irmãos, como foi a noite de Pedro, como foi o dia ali, quando amanheceu, de Pedro. Eu não sei se o que o The Chosen tentou retratar foi, se tinha fundamento histórico, ou eles criaram uma história, né, para dar sentido à história, mas pode ser também que ela, no pano de fundo de pesquisa histórica, tenha encontrado a razão, mas eles ali inclusive retrataram, quem assistiu, eu assisti recentemente, de que inclusive Pedro estava precisando muito daquela pesca, porque ele estava devendo, né? Ele tinha um compromisso a acertar, né? Mas uma boa conjectura, se for uma conjectura, ela é pertinente, né? Inclusive, até enriquece a mensagem que eu vou ministrar. Por quê? Imagina que ele está ali agora, dependendo por demais da pesca. Inclusive, dentro da história do The Chosen, as pescas já não vinham muito boas, né? E de repente, na noite que ele mais precisava de uma grande pesca, Renata, o que acontece? Ele não pesca nada. E ele, como diz lá a história do The Chosen, fica naquela situação que você já sabe, até mesmo já pensando que acabou para ele. E assim acontece com a gente. Muitas vezes nós cristãos, principalmente, lidamos também com essas situações. Aquela coisa que você pensa que vai ou não vai, a coisa não acontece como nós planejamos, e aí vem então a frustração de algo que a gente queria conquistar, que a gente queria avançar, que a gente queria ver acontecer e não acontece. Então, não foi diferente com Pedro. Pedro com certeza ficou muito mal com aquela situação. Não há dúvida que ele se sentiu um fracassado, não só ele, mas todos os discípulos que estavam com ele ali. Então eu acredito que, por pior que fosse uma noite de pescaria ruim, mas eu acredito também que foi inusitado passar a noite toda pescando e não pescar nada. Por mais que você vá pescar e ela não seja o que você planejou, o que você desejou, mas você voltar sem um peixe, eu acho que é uma coisa muito brava, não é não? Então, eu penso que é algo muito raro de acontecer. Eu não sou pescador, não curto muito esse negócio. Já fui chamado várias vezes para ir, mas nunca fui. Mas para quem gosta de pescar, poderia falar com mais propriedade. Mas verdade é que em meio a toda aquela frustração, na manhã seguinte daquela noite, daquele fracasso que era real, Pedro não sabia que ele estava prestes a fazer provavelmente a maior colheita de peixe da sua vida. Então, baseado nesta palavra, eu não sei quais fracassos você já teve, ou qual fracasso você já enfrentou. Se você está enfrentando por momentos como esse, talvez você esteja se sentindo muito mal, para baixo, talvez você está pensando até em desistir, você está desanimado, você está pensando que tudo acabou, não tem mais solução, não tem mais jeito, você já até falou, tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz, já está entregando os pontos, já está dizendo, já era,
Mas diante disso tudo, dessa palavra que eu quero liberar para você nessa noite, eu quero profetizar em nome de Jesus, que se você está passando por momentos difíceis, por um tempo de fracasso, eu quero te dizer que você está prestes a viver um dos maiores milagres da sua vida, para a glória do nome do Senhor. Você é filho do Deus vivo, você é filha do Deus vivo, e Ele está vendo todas as coisas que estão acontecendo. Tudo que você precisa é permanecer firme, firme. Por quê? Porque você está prestes a viver um dos maiores milagres da sua vida. E eu profetizo que você viva esse extraordinário e tão logo possa testemunhar do que Deus fez na sua vida. Acabamos de ouvir um testemunho aqui poderoso. Ouvindo o evangelista Everaldo, esposo da evangelista Juliana, sobre o fato, ele disse: apóstolo, a cena foi muito terrível. Ver a Juliana toda torta no banheiro, a perna totalmente contrário àquilo que ela estava no chão. Eu já imaginei tudo de pior, até mesmo uma fratura exposta. Ela não conseguia pisar no chão. Ela não pisava no chão. Foi difícil para colocá-la no carro, porque ela não tinha sustentação. E a gente sabe que quem tem esse tipo de acidente, ainda que seja uma luxação, a tendência é que as horas vão se passando e a coisa fique pior. Porque incha e também o sangue esfria. Sim ou não? É o normal. A gente tem informação. Enzo orou, a família orou, a intercessão entrou em oração, porque isso foi antes do culto. No culto nós oramos e eles dois chegaram do hospital, foram assistir o culto ainda, 2 horas da manhã. Esse povo gosta de Deus mesmo, né, gente? 2 horas da manhã foi assistir o culto ainda para não perder nada. E o Everaldo disse assim: apóstolo, muito provável que na hora que a igreja estava orando, Deus operou um milagre. Por quê? Porque no desfecho de tudo, né? No desfecho de tudo só teve uma luxação. Ela saiu de lá andando, ainda que com dificuldade, mas andando, né? E na segunda-feira ela já estava aqui fazendo pré-renovo. E hoje está aqui glorificando o nome do Senhor. Amém, queridos? Houve um milagre, sim ou não, irmãos? Claro que houve. Eu não estou querendo forçar uma barra aqui, irmãos. Eu não estou forçando uma barra. Porque se a gente considerar que milagre é só quem levanta de uma cadeira de roda, só o cego enxergar, a gente também está limitando o poder de Deus. Jesus pode curar uma dor de cabeça? Claro, mesmo tendo remédio para tomar para ela passar. Para Deus não importa se Ele vai curar uma dor de cabeça, se Ele vai ressuscitar o morto, irmão. Ele é Deus. E se clamar, tem vitória, né? A não ser quando Deus tem algum propósito. Que também tem oração que Deus não responde. Tem cura que Deus não realiza. Essa é a grande verdade também, Ele é Deus. Mas se Ele tem propósito e se tem quem ore, Ele opera maravilhas, né? E a Thaís já agradeceu as orações aí nas redes sociais. Os médicos já disseram que já foi um milagre não ter considerado a pior. E eu creio que o Diogo, eu falei Diego, mas era Diogo, alguém veio aqui, veio uma anja, um anjo, não sei, foi você? Foi a Bruna, veio uma anja aqui e falou assim: Diogo. Eu falei: amém. Eu fui lá e mudei o nome. E eu creio que a gente vai ter também boas notícias do Diogo, em nome de Jesus, né? Irmãos, essa ação aqui que a igreja faz, isso é tremendo demais. Imagine que você está... Se a gente sabe usar as redes sociais a favor do reino, irmãos, isso é maravilhoso demais. Imagina, você acabou de ter um acidente, está indo para o hospital, chega no hospital, e uma igreja ao vivo manda uma oração para você. Isso já é, psicologicamente falando, um remédio, sim ou não? Né? Aproveitando que estou falando das redes sociais aqui, a irmã Inês, não sei se é a irmã Inês que era daqui, que agora está morando na região dos Lagos. Eu testemunho sobre você falar com as pessoas, ela relatou aí no chat do YouTube. Ele falou assim: olha, quando eu falei sobre você apertar a mão, de você dar um abraço, ela falou assim:
cura mesmo, porque quando eu cheguei aí, a primeira vez, a evangelista Léa me deu um abraço que me curou, né? E tem uma frasezinha aí, que o abraço é terapêutico, né? Mas voltando para cá, né? É noite de Deus mudar o quadro da sua história, né? É noite de você aprender a reverter o fracasso em sucesso para a glória de Deus. Então crê nisso, crê que você vai voltar para casa com uma outra sentença, né? Como diz o salmista, o choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Aleluia, aleluia. Fala para o teu irmão, profetiza para ele: amanhã tem alegria para a sua vida. Creia, toma posse. O texto que a gente leu diz que Jesus estava ali perto do lago de Genezaré, ensinando a multidão, e logo também ali onde ele estava ensinando a multidão, tinha ancorado os barcos desses irmãos, juntamente com Pedro, que haviam passado a noite pescando. Agora eles já estavam ali, depois daquela pesca fracassada, lavando as redes ali, né? E mesmo que Jesus, Wallace, estava ensinando, ele viu os barcos. Ele viu aqueles homens lavando as redes. Isso me faz observar o quanto Jesus é sensível às nossas necessidades. O quanto Jesus, ele está percebendo todas as coisas. Às vezes cometemos até um erro dizendo: Jesus não está me vendo, Deus não está me vendo, Ele não sabe o que eu estou passando. É engano seu. Ele está vendo tudo, tudo. Na hora certa Ele vai agir, Ele vai operar. Ele estava ali dando uma palavra para aquela multidão, ensinando aquela multidão, mas ao mesmo tempo a sua sensibilidade de compaixão também estava percebendo que aqueles homens tinham vindo de uma noite frustrada, de uma noite fracassada, que estavam ali tristes, ali pensando o que iriam fazer, e de repente Jesus entra em cena e transforma aquele fracasso em sucesso. Jesus está te vendo. Não pare, não deixe de fazer o que você precisa fazer. Na hora certa, que Jesus entender que é o momento de entrar em cena, Ele vai mudar este quadro. Aleluia! Não importa o que Jesus estava fazendo, Ele foi sensível àquilo que estava acontecendo ao seu redor. Ele entrou em cena em favor de Pedro, daqueles discípulos que depois se tornaram discípulos, e também vai entrar em cena em teu favor. Você crê nessa palavra? Uma frase aqui muito forte que eu anotei aqui para você. O fracasso, escute bem isso, o fracasso não é um sinal de derrota, mas sim um sinal de novas descobertas para o caminho do verdadeiro sucesso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela aqui. Repita comigo, olhando para essa pessoa aí, para você ser um canal de bênção na vida dela. Diga assim: o fracasso não é um sinal de derrota, mas sim um sinal de novas descobertas para o caminho do verdadeiro sucesso. Fala, então começa a mudar esse semblante aí. Fala, começa a mudar esse estado de espírito. Aleluia! Tem novas descobertas, Richard, vindo por aí. Aleluia! Aleluia! Você vai experimentar o poder de Deus. Aleluia! Então, baseado nesta palavra, eu quero falar aqui alguns segredos que eu vejo nesta passagem, que reverteu todo o quadro de Pedro. Então, em primeiro lugar, primeiro segredo: em meio ao fracasso, pare tudo e sirva a Jesus.
E esta frase aqui, ela é muito poderosa para mim, sabe por quê? Porque geralmente no fracasso, você quer ir embora. No fracasso, você não quer fazer mais nada. Alguns acham até que é injustiça de Deus com ele. Então você quer um segredo aqui para reverter o seu fracasso? Para tudo e trabalha para Jesus, faça a obra, sirva. Jesus já mudará a tua história, tá ligado, né, varão? Jesus está prestes a mudar teu fracasso em sucesso. Jesus está vendo. Você pegou a chave, você é um cara inteligente. Toda vez que eu venho aqui que estou vendo o senhor trabalhando ali, eu falei, Senhor, muda a sorte, age, e Ele vai agir. Ele já está movendo os céus em teu favor, você pode ter certeza. E o teu pastor está te vendo também, tá bom? Fala o Senhor, coisa linda, aleluia, glória a Jesus. Jesus, sendo sufocado pelaquela multidão, entrou no barco de Pedro e pediu que ele afastasse um pouco da terra. Pedro naquele momento estava frustrado, chateado. Ele não estava num tempo emocional bom. Mas ele, quando Jesus pede para afastar o barco, ele para tudo o que estava fazendo e foi servir um mestre. É uma atitude incomum ou não é, Denise? Ele estava chateado, ele não estava bem, ele estava ali, talvez na pior pesca da sua vida. Até o melancólico, acho que nessa hora o fleumático, não quer nem falar com ninguém. O normal seria ainda mais Pedro, sanguíneo. Oh meu Deus, oh homem, não me amola. Eu passei a noite toda pescando, estou aqui lavando as redes aqui, não peguei nada. Você fica me pedindo ainda meu barco, ainda fica querendo que eu afaste o barco. Você é um insensível. Esse seria o normal, irmãos. Ainda mais Pedro. Mas Pedro faz o que não era o comum. Você quer mudar esse quadro? Faça o que não é comum. Está doendo? Está difícil? Você não está vendo solução? Sirva a Jesus. Eu já contei muitas vezes aqui as minhas experiências, mas eu posso pincelar aqui dizendo para você o seguinte: as minhas maiores experiências com Jesus foi quando as coisas não estavam dando certo, foi quando Deus estava me provando, foi quando Deus estava me preparando para o ministério. Aquilo que vocês estão vendo Deus fazer hoje na minha vida e através da minha vida, significa que lá no tempo da frustração, lá no tempo difícil, eu fiz o incomum. E o que era o incomum? O que Pedro fez? Parou tudo e foi servir ao Senhor. E eu comecei a fazer a obra. E eu aprendi uma frase muito legal no meio cristão: trabalha para Jesus, que Ele trabalha para você. Pega essa frustração e torna ela em serviço para Deus. Pega essa energia, que ao invés de você ficar murmurando, reclamando, falando que não deve, fala assim: Senhor, eu vou te servir, porque eu sei que se eu fizer a tua obra, me dedicar e fazer aquilo que te agrada, eu sei que o Senhor vai se levantar em meu favor e vai me dar a vitória. Aleluia! Então tem muita gente morrendo no fracasso porque só sabe reclamar, irmãos. Só sabe ficar lamentando, só sabe ficar, ele tentando imaginar o porquê fracassou. Ei, acorda, irmão, em nome de Jesus. Sai desse estado, para tudo e vai fazer a obra. Faça aquilo que Deus quer que você faça, que Ele te chamou para fazer. Agora não é hora de parar, não é hora de entregar o cargo, não é hora de entregar o ministério, não é hora de entregar nada que Deus te confiou para fazer. Olha a lição de Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Digam comigo: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens
nunca colherá. Nunca, irmãos. Para de ficar olhando o vento. Para de ficar vendo as circunstâncias. Fita os seus olhos em Jesus, autor e consumador da sua fé. E como diz o texto que segue, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia! Então pare tudo, inclusive de reclamar, e faça a obra do mestre. Seja um voluntário nesta casa, faça a obra do Senhor. Viva um avivamento, mas também seja um agente de avivamento. Receba cura, mas seja um agente para curar. Seja liberto e também seja um agente de libertação. Aí de novo o testemunho da Juliana. Você viu o testemunho dela? Eu estava preocupada com o renovo, porque o renovo foi um divisor de águas na minha vida, mudou a minha história, mudou meu casamento. Então agora eu quero servir, eu amo servir, porque assim como Deus usou pessoas para mudar a minha história naquele renovo, eu amo estar lá servindo o Senhor, para que agora então o Senhor possa me usar para abençoar outras vidas. O exemplo da Juliana cabe muito para esse texto, irmãos. Ela poderia, naquele momento que caiu, ter murmurado, ter falado assim: Senhor, como assim, Senhor? Amanhã é pré-renovo, renovação, e o Senhor permite que algo dessa natureza aconteça comigo? Será que eu e você não faríamos isso? Sabendo que tinha pré-renovo no outro dia, né? E vou colocar a culpa em Deus pela queda? Mas ela falou assim: Senhor, o renovo, o pré-renovo, Senhor, se eu não for, Senhor, eu queria tanto estar lá, Senhor, para abençoar aquele povo. E aí, meu amado, você mexe com o coração de Deus, quando você age dessa forma. Então, em meio ao fracasso, as dificuldades, para tudo e sirva. Eu já estou servindo, então sirva com mais alegria, sirva melhor, porque Jesus está te vendo e Ele vai vir em teu favor e vai mudar essas circunstâncias. Aleluia, aleluia. O reino de Deus, queridos, é um reino de recompensas, creia nisso. Em segundo lugar, o segundo segredo é: em meio ao fracasso, semeia na obra de Deus. Jesus estava sendo sufocado pela multidão quando pregava. Quando viu os barcos, entrou no barco de Simão. Se Jesus entrou no barco de Simão e chamou ele para afastar, isso significa que Pedro semeou aquele barco a Jesus. Ele poderia, tendo o temperamento que ele tinha, até criar problema com Jesus. Falar: eu pesquei, não ganhei nada. Então eu até já não tenho o hábito de emprestar mesmo, agora que eu não vou emprestar barco nenhum. Mas não, ele não só serve a Jesus para tudo, para servi-lo, mas semeia o barco para Jesus continuar a obra. Mas ele também poderia dizer: olha, estou levando um rei, ele está mandando eu parar, já estou chateado agora para poder ter mais conforto para pregar. Mas não, ele vai lá e semeia o barco para Jesus. Quando você e eu semeamos na obra de Deus, em meio ao fracasso, você atrai o olhar de Deus para o seu problema. E quando menos você espera, Ele vem em teu favor e te recompensa. Aleluia, aleluia. Eu sempre digo, irmãos, que o melhor momento para você semear é quando você está mais precisando de recurso financeiro. O momento que você pode experimentar um grande milagre é quando tudo está contrário, tirando de você toda a condição de semear. E eu me lembro que a igreja tinha 8 meses, mais ou menos, 9 meses, a Betel aqui. Eu tinha um Chevelho que estava seminovo, que eu mandei reformar.
Chevelinho branquinho, bonitinho, tava banco de coisa, eu tinha acabado de reformar, tinha feito o motor, tava motor ainda maciando, mandei botar banco de couro, tinha pintado ele, tava todo bonitão. Foi só para brincar. Era o Chevelle que ficou novo. Chevette, pronto. Chevette, estava lá, fazendo obra, início do ministério, trabalhava ainda com vendas, tinha uns mostruários no carro, né, que eu vendia nessa época. E a igreja estava começando. E nós trabalhávamos, eu trabalhava, a pastora trabalhava, e eu trabalhava com vendas. E eu fui no café de pastores, eu não fui na macumba, eu não fui no baile, eu não fui beber, eu fui no café de pastores para ser abençoado com o meu Chevette, lá em Madureira. Um dia antes do meu aniversário. E qual foi o presente que Deus permitiu que eu ganhasse? Quando eu fui embora, cadê meu Chevette? Roubaram o meu Chevette, irmãos. Até hoje eu não sei onde ele está. Roubaram. Eu falei assim, Senhor, um monte de carro novo aqui, Senhor. O meu Chevette, Senhor. Só que meu Chevette tinha gás e o sistema de combustível dele comum não estava funcionando. E eu ainda, para assim, né, meio cismado, tirei lá o fusível lá do sistema do gás para ninguém roubar. Mas roubaram. Aí eu pensei comigo, esse carro foi roubado por algum reboque, não é possível, porque senão o diabo fez algum milagre, gente. No comum não podia ligar, né? Se ele fizesse ligação direta, não tinha como ele ligar, porque o combustível, que era o álcool que eu usava, não estava funcionando. E o que poderia fazer funcionar o gás? Eu tirei o fusível e falei assim, será que esse diabo fez o cara adivinhar que estava sem fusível, gente? Eu fiquei pensando, mas eu fiquei ali pensando no que estava acontecendo. Depois eu descobri que provavelmente meu Chevette foi roubado pela máfia do reboque, que tinha uma máfia, não sei se ainda tem, mas deve ter, para aquela lá da Zona Norte lá. Irmão, eu fiquei muito chateado, irmão, roubaram meu Chevette, com meus mostruários de venda. Fui na delegacia, registrei a ocorrência, e fui para o ponto do ônibus, vim de ônibus. E eu fui, Senhor, se eu falar para o Senhor que eu não estou chateado, seria mentira minha. Estou muito chateado. A igreja começou agora, Senhor. Eu preciso de visitar um ou outro. Tem esses mostruários, tem que fazer visita. Às vezes, irmão, tinha cliente que eu tinha que visitar em Campo Grande, no mesmo dia tinha que ir lá para Niterói. Então, olha a distância. Você sabe o que é? Sair de Campo Grande para Niterói é quase daqui em Cabo Frio. Mas eu falei assim para Deus, Senhor, eu estou muito chateado, porque Deus age na nossa sinceridade também. Mas eu quero dizer uma coisa para o Senhor. Se o Senhor permitiu que me roubasse o Chevette, é porque o Senhor tem algum propósito. Eu quero te dizer que nada muda entre nós. Eu vou continuar te servindo, vou continuar fazendo a obra. Se tiver que ir a pé, eu vou a pé. Se tiver que ir de ônibus, trabalhar, eu vou de ônibus. Se tiver de jegue, eu vou de jegue. Se tiver de carroça, eu vou de carroça. Mas eu não vou murmurar, Senhor, quer dizer que eu te amo. Aí eu comecei a glorificar. Senhor, quer dizer que eu te amo, que eu te engrandeço, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és Senhor, Pai de toda a terra. E comecei a glorificar ao Senhor. No meio de um fracasso, eu poderia falar assim, mas Senhor, amanhã é meu aniversário, Senhor, eu estou fazendo a tua obra. Mas não, eu falei para Ele que eu estava triste, que eu não estava feliz com aquilo, mas eu também glorifiquei. Sabe o que aconteceu, irmãos? Um primo da minha esposa, que não tinha afinidade assim comigo, assim, a gente se falava, né? Mas não era aquela pessoa assim de ter amizade. De repente Deus usa esse moço para me vender um carro, e eu não querendo comprar, porque eu não tinha como pagar, e ele insistindo para me comprar o carro. Na terceira vez que ele insistiu, eu falei assim, Deus está nesse negócio, porque eu estou falando com ele que eu não tenho dinheiro. Falei para ele que eu não tenho como comprar esse carro. Ele mandou eu sair com o carro, mostrar para a Graça, ver se a prima gosta, e tal, e amanhã você volta, e ele, eu falei assim, olha, ela gostou,
Mas aí, fala, eu não vou falar, irmão. Não tem dinheiro para comprar teu carro. Fala alguma coisa. Eu falei assim, cara, se eu falar, tu vai até me esculachar aqui, porque você vai achar que eu estou até brincando com você. Aí, não, pode falar. Eu falei assim, então você quer que eu fale? Eu vou falar. Ele queria 5 mil no carro na época, 17 anos atrás. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu te dou 20 parcelas de 250 e já assim, né? Ele vai falar assim, cara, tu é ruim mesmo de negócio. E ele falou assim, o carro é seu. E para ficar melhor, né? Eu fui andar com o carro uma semana, fiquei já meio assim tonto, porque ele era alcoólatra. 1.8, aquele motor apeu, né? 1.8, meu amigo. Alcoólatra. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, eu falei, tem que botar um gás. Eu falei assim, eu fiz as contas, se eu comprar um gás, eu pago o gás, ponho o gás e ainda sobra dinheiro. Para você ver como o negócio era beberrão o carro. Eu falei, mas eu não tenho como comprar nesse momento, não tenho cartão. Quem prestou o cartão, irmão? O primo dela me vendeu o carro, o Fiat ainda me prestou o cartão. É muito milagre, não, irmãos? E eu honrei, tá? O compromisso. Aleluia. Paguei tudinho, irmãos. E olha que eu dei o carro, 1 ano depois eu dei o carro para a igreja para comprar esse terreno aqui. Eu dei o carro para a igreja, ainda faltaram as 8 prestações. Dei o carro para a igreja fez as... Não, vendeu, não foi sorteio não. Vendeu e eu continuei pagando as 8 prestações. E foi benção aqui para a igreja aqui, né? Aquele carro está aqui também, aleluia, né? Aí, mas convertido, né? Parou de ser beberrão. E aí, irmão, escute bem. Eu estou te contando só uma parte da bênção. Eu vou completar agora para ter coerência com o ponto da mensagem. Eu estou dizendo o seguinte, no meio do fracasso, semeie na obra. Nessa época eu trabalhava de vendas. Aí, quando foi no outro café, Christian, eu estava com o meu Verona, que Deus me deu nessa condição que eu falei. Aí eu estou indo para o café de pastor, eu falei assim, Satanás, seu derrotado. Você pensou que eu ia para o próximo café de ônibus, aí para você. Aí comecei a curtir com a cara do diabo. Curti, irmão, eu curti. Eu estou falando para você, eu curti com a cara do diabo, irmão. Eu sempre falo aqui o seguinte, eu não fico subestimando o poder das trevas, eu não fico indo atrás do diabo, quero nem saber dele. Fala em nome de Jesus. Mas se ele vier fazer gracinha, irmão, ele vai ter que me aturar. Aí vou para o café de pastores. Chega lá no café de pastores, veio um pastor americano chamado Mike Murdock, que ele fala muito sobre semeadura, sobre finanças e tal. Ele pregou uma mensagem e no final ele fez um desafio, quem pudesse ali, quem quisesse, ofertar R$1.000 no comércio. Aqui começou a minha história de começar a romper em fé para semear no sobrenatural. E começar a ter colheitas sobrenaturais. Então, vamos lá. Tinha um mês que eu tinha sofrido uma frustração. Um carro, ainda que antigo, mas estava novo, todo recuperado, bonitinho, é roubado. Eu não murmuro, apesar de dizer para Deus que eu estava triste com aquela situação. Deus faz o que Ele fez. Chega nesse café, a palavra entrou no meu coração e eu falei assim, Senhor, eu queria tanto ter R$1.000 para semear. Aí de repente o pastor Mike Murdock falou assim, eu sinto que tem pessoas que querem ofertar esses R$1.000, mas não tem. Aqui nasce o que eu ensino para vocês hoje. E aqui dá certo porque eu vivi lá atrás, e ensino o que eu vivi e vivo até hoje. E aí ele falou o seguinte, quem crê que em 7 dias Deus pode te dar essa semente? Aí, irmãos, eu olhei assim para o céu e falei assim, Senhor, me perdoa. Eu sei que eu trabalho com venda, Senhor, mas eu ainda não tenho essa fé. Eu fiquei frustrado, irmão, com a minha fé naquele momento ali. Falei assim, Senhor, eu não creio. Aí fiquei meio triste, né? E falei assim, Senhor, mas eu queria tanto semear essa semente, essa palavra entrou tanto no meu coração. Aí de repente ele falou assim, irmãos, o Espírito Santo está me incomodando aqui. Que ainda tem gente querendo romper e não está conseguindo, mas Deus manda te dizer,
se você crê que em 30 dias Deus pode te dar essa semente. Uma coisa, foi 30 dias, eu pulei do banco e corri lá para o altar. Falei, me abençoa aqui. E ele liberou uma oração, tanto para aqueles que criam que Deus daria em 7 dias aquela semente, como para mim, um grupo que cria que Deus daria em 30 dias aquela semente. Escute bem o que eu vou falar para você. Por isso que eu ensino essa área aqui na igreja, e Deus tem feito coisas na minha vida, na vida desta igreja. Eu trabalhava com o ramo de brindes, então, brindes é uma coisa muito sazonal. Então tem períodos que vem, tem períodos que não vende. E era o mês de maio. E eu falei para o Senhor, eu creio que o Senhor pode me dar vendas para eu poder entregar essa semente no teu altar. Irmãos, para a glória de Deus, naquele mês de maio, eu fui o segundo vendedor que mais vendeu na empresa. E eu precisava, além daquilo que era normal, que eu tinha de média salarial mensal, que ele me desse mais R$1.000 para eu semear. E naquele mês de maio de 2008, eu ganhei pela primeira vez o meu maior salário de todos os tempos. Eu ganhei R$7.000. R$7.000, que eu nem acreditei, irmãos. Fiquei rico, né? Porque pobre ganhar R$7.000. Imagina R$7.000, irmãos. Há 17 anos atrás, 16, né, irmão? Há 16 anos atrás, R$7.000 era aí pelo menos uns 12 mil, botar mais 5 aí no mínimo, né? E eu pude entregar no mês seguinte meu propósito. Sabe o que aconteceu? Quando foi em outubro do mesmo ano, só de uma empresa, eu ganhei R$13.000 de venda. Para a glória do nome do Senhor. Então, quando a gente vive um tempo de fracasso, um dos segredos para Deus reverter ele é você semear na obra dele. Eu não sei se eu estou falando aqui para comerciantes, para empresários, para empreendedores que possam estar passando um tempo bem difícil. Você quer um conselho? Se isso for ao seu coração como algo da parte de Deus, faça. Senão, não faça. Eu não, nessas horas eu faço de tudo para você não se sentir manipulado. Mas você quer uma oportunidade de você reverter o fracasso da tua empresa? Semeie no reino. E você está diante de uma grande oportunidade, que ainda é semear no avivamento nesta nação. Pedro semeou seu barco, mesmo depois de uma noite de frustração. E o Senhor mudou a sua história. O Senhor fez proezas na vida dele. O Senhor fez com que ele vivesse o extraordinário. Então esse é o segundo segredo. O terceiro segredo para você reverter o fracasso em sucesso: em meio ao fracasso, obedeça ao comando de Jesus. Pedro tinha pescado a noite toda, como já vimos, nada pescou. E a gente precisa entender aqui, considerar uma coisa: Pedro não era um aventureiro, ele conhecia de pesca, ele conhecia bem o mar. Então ele não pescou nada, não foi porque ele não sabia, não foi porque ele não conhecia, foi porque Deus não quis mesmo que ele pescasse. Aliás, que ele tivesse êxito na pesca. E você sabia que tem coisas que Deus é a mão dele e a gente ainda acha que foi o diabo? Que ele não deixa acontecer, não permite a gente ir à frente porque ele quer nos ensinar algo, ou tem um propósito para realizar, ou quer operar maravilhas na sua vida. E eu posso também estar falando para pessoas que as portas se fecharam, a frustração foi a mão de Deus para você não prosseguir, porque ele queria tratar algo com você. Fica para você pensar. Então ele conhecia bem, mas com tudo isso, quando Jesus deu o comando para ele, para que ele voltasse para o mar, fosse até as águas mais profundas, e pudesse ali lançar as redes, ele obedeceu a Jesus. Ele obedeceu o seu comando e viu o seu fracasso ser revertido em sucesso. Talvez até você diga para mim: apóstolo,
obedecer a Jesus? É fácil. Será que é fácil mesmo? Queridos, obedecer a Jesus quando está tudo indo bem é muito fácil mesmo. Mas obedecer a Jesus quando está tudo ruim, obedecer a Jesus quando o que Ele está mandando a gente fazer não tem lógica humana, é difícil, hein? Como eu falei, Pedro não era qualquer um, no sentido de pescar. Ele era alguém que conhecia. Mas ele obedeceu ao comando. Deus está falando para mim e para você nesta noite. Aprenda uma coisa: diante do fracasso, quando o Senhor der um comando para você, ainda que pareça absurdo, que você não veja lógica, que você veja que parece até uma loucura fazer, obedeça. As coisas de Deus, irmãos, muitas vezes vai ao contrário da nossa mente humana. Por isso que Ele é um Deus de milagres. Ele opera milagres porque é aquilo que o homem não concebe, que o homem não pode fazer, que o homem não entende. Então, se você já recebeu um comando de Deus para fazer algo, em meio a essa frustração, e você sabe que é Deus, mas você não quer obedecer porque você não está vendo razão para isso, você não está vendo que aquilo ali tem algo, que tem sentido algum, em nome de Jesus, agora não é a hora disso. Se você sabe que é Deus falando com você, obedeça. Porque senão, você pode comprometer o teu milagre. Porque senão, você pode comprometer a obra de Deus. Então, amados, ainda que não seja lógico, ainda que não faça sentido, obedeça. Pedro decidiu obedecer. Mesmo quando ele sabia que ele tinha ido lá a noite toda, feito tudo o que ele tinha que fazer, que ele sabia o que ele estava fazendo, e não tinha pescado nada. Mas ele obedece ao Senhor. Em quarto e último lugar, em meio ao fracasso, rompa em fé. Aqui a fé sempre vai acompanhar. Não há dúvida de que Pedro rompeu em fé ao tomar a atitude de voltar ao mar depois de uma noite de pesca fracassada. Obedeceu ao comando de Jesus. E podemos ver que ele rompeu em fé na resposta que ele deu para Jesus. Ele disse para Jesus, versículo 5: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Pedro, ao romper em fé, teve a melhor pesca da história da sua vida, porque ele decidiu obedecer e romper em fé, e ele experimentou o extraordinário de Deus. Deus está dizendo para mim e para você, agora, em meio ao fracasso, em meio ao caos, em meio àquilo que está contrário, é hora de você romper em fé. Rompa em fé. Sempre vai valer a pena romper em fé. É porque a hora já se foi, mas eu poderia contar algumas experiências aqui. Rompa em fé. Eu vou só te contar uma rapidinho. Quando nós éramos donos dessa escola, que a gente viu que não tinha mais como prosseguir, que o projeto estava fracassado, e a gente tinha funcionários para pagar e não tinha como pagar. Tinha uns 15 anos da minha filha, que eu só tinha dado R$500 e não era nem um terço do que tinha que pagar. Eu falei, sim, Senhor, eu preciso de um milagre. Aí ele me deu um comando. Ele disse, você é o Ezequiel dessa escola aqui, profetiza ao Filho do Homem. E eu comecei a profetizar nessa escola, e comecei a orar, Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que esse projeto foi pensando em pessoas, foi pensando em oferecer para
a igreja de Cristo nessa região, uma escola com fundamento cristão. Olha o que está acontecendo. Se essa escola fechar como está prevista fechar, é muito provável que eu ouça até que eu sou uma pessoa de má índole, porque eu não vou ter como pagar esses funcionários. A minha filha vai ter uma frustração, porque os 15 anos dela eu não vou poder realizar. E se a família se unir para realizar, aí vai ficar pior ainda a minha situação, que aí vão dizer assim, não tinha para pagar funcionário, mas tinha para fazer a festa, que ninguém iria acreditar que foi alguém que se uniu para fazer. Senhor, eu creio no teu poder, eu creio que o Senhor pode mudar essa história. E eu já tinha anunciado na Secretaria de Educação que a escola ia fechar, já estava tudo certo, o dono do imóvel já tinha alugado para uma outra escola, já estava tudo definido, irmãos. Mas Jesus ouviu o meu clamor, Jesus contemplou o meu coração, e da noite para o dia, Ele colocou diante de mim um homem que comprou a escola no preço que eu pedi, assumindo todos os funcionários, dando benefícios melhores que eu podia dar, investiu na escola. Infelizmente também não deu certo, mas o que eu quero dizer para você é que naquele momento Deus reverteu o quadro, todo mundo ficou bem na fita, e ainda realizei os 15 anos da minha filha. Porque em meio à frustração, em meio ao fracasso, porque era um fracasso, eu rompi em fé e profetizei naquele lugar. Então, em nome de Jesus, não é hora de você ficar de cabeça baixa, não é hora de você ficar se lamentando, não é hora de você entregar os pontos, é hora de você avançar, é hora de você usar os segredos que tem na palavra de Deus que eu estou te ensinando nesta noite. Em nome de Jesus, eu te garanto pela palavra que se você colocar em prática, você vai ver as coisas mudando de quadro, porque o Deus que nós servimos, Ele é poderoso, Ele é fiel à sua palavra, e quando Ele encontra em nós fé, quando Ele encontra em nós obediência, quando Ele encontra em nós, irmãos, um coração que crê em quem Ele é e naquilo que Ele pode fazer, Ele muda a história das nossas vidas. Aleluia, o louvor aqui em cima. Eu concluo esta palavra com uma frase do T.D. Jakes, um pastor americano. Ele diz assim, inclusive baseado nessa história de Pedro. Diga assim comigo, repita comigo: numa noite, bem alto, numa noite, fique em pé para ficar mais bonito, para o seu diafragma ficar liberado. Respira aí 3 vezes e solta, vai. Vai lá de novo. Mais uma vez. Agora fala bem forte comigo aí, para estremecer o inferno, que a frase é top. Diga comigo: numa noite, Pedro pescou e não conseguiu nada. No dia seguinte, fez a maior pesca da sua vida. A minha melhor experiência, aliás, e maior experiência, vai vir depois da maior frustração da minha vida. Diga para alguém que está ao seu lado agora assim, diga para ele: você enfrentará a sua maior oposição quando você estiver mais próximo do seu maior milagre. Portanto, se tem oposição, se os ventos estão contrários, a boa notícia é que o maior milagre da sua vida está a caminho. Você pode aplaudir o Senhor e glorificar Ele. Aleluia! Vamos adorar o Senhor. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento
para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.